Meu nome é Carlos, tenho 23 anos, e até pouco tempo atrás eu só estava preocupado em juntar dinheiro para sair da casa dos meus pais. Queria independência, meu canto, minhas regras. Quando encontrei aquele anúncio no site de imóveis, um apartamento arejado, num bairro tranquilo de Belo Horizonte, o preço parecia justo demais para ser verdade. Só descobri, detalhe, quando fui conhecer o lugar, a proprietária era Juliana. Juliana não era apenas a dona do imóvel. Era presença. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente e parece que o ar se organiza em torno dela? Morena clara, cabelos castanhos que caíam nos ombros, e um olhar firme que parecia medir dos pés à cabeça em segundos. Tinha algo na postura dela, uma confiança meio desafiadora, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Então você é o Carlos? Ela perguntou, cruzando os braços na porta do apartamento, sem sorrir de imediato. Sou, sim. Prazer, respondi, estendendo a mão. Ela demorou um instante para apertar, como se quisesse me testar. Só então esboçou um sorriso enviesado. Jovem, né? 20 e poucos. Senti o peso da palavra jovem, como se fosse uma barreira invisível entre nós. 23, confirmei. Mas responsável. Trabalho, estudo, não faço bagunça. Ela arqueou uma sobrancelha. Veremos. E virou-se para me mostrar o apartamento. Enquanto caminhava à minha frente, falando sobre a localização, os móveis que ficariam e os reparos que ainda pretendia fazer, eu não conseguia evitar reparar na forma como ela ocupava os espaços. Não era só atraente, era dona de si. O tipo de pessoa que sabe exatamente o efeito que causa nos outros. Assinei o contrato naquela mesma semana. Quando entreguei os documentos, ela comentou com um meio sorriso. Vai ser engraçado ter alguém da sua idade morando aqui. Me faz lembrar da época em que eu também acreditava que o mundo era simples. Não soube se ela falava sério ou se era apenas uma provocação. Mas aquele comentário ficou martelando na minha cabeça. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu me adaptava ao novo espaço, aprendendo a cozinhar sem queimar as panelas e tentando manter a rotina de trabalho e faculdade. Mas Juliana aparecia com frequência, às vezes para verificar algo no apartamento, às vezes só para ver se estava tudo bem. Um dia, enquanto eu carregava umas caixas de livros, ela encostou no batente da porta e soltou. Você tem cara de que ainda não sabe dobrar lençol de elástico. Acertei. Como assim? Perguntei, rindo, surpreso com a pergunta. É coisa de idade. Homem de 23 não dobra, amassa. Ela riu, e percebi que gostava de me cutucar, de jogar essas pequenas iscas para ver minha reação. E, para ser honesto, eu não ficava irritado. Pelo contrário, cada brincadeira dela me deixava mais atento, mais curioso. Era como se estivéssemos em um jogo sutil. Eu, o inquilino aplicado, querendo provar que não era apenas um menino. Ela, a mulher madura, que parecia observar cada detalhe com olhos experientes. Comecei a perceber que pensava nela mais do que deveria. Às vezes, enquanto tomava café na cozinha, me pegava lembrando do jeito como ela arqueava as sobrancelhas, ou como seu perfume ficava no ar quando saía do apartamento. Tentei-me convencer de que era apenas admiração, mas no fundo eu sabia, havia algo ali que ia além da relação formal de locador e inquilino. Uma noite, quando voltei tarde da faculdade, a luz da varanda dela estava acesa. Ela estava encostada na grade, um copo de vinho na mão. Olhou para baixo, me viu chegando e acenou com a taça. Boa noite, universitário. Gritou, com aquele tom divertido. Sobreviveu à aula de hoje? Por pouco, respondi, rindo. Ela riu também, e por um instante senti que aquela distância, a idade, a formalidade, o contrato, desaparecia. Ficávamos apenas nós dois, vizinhos, dividindo um pedaço da noite. Naquele momento, tive a sensação de que minha vida acabava de ficar mais complicada. Depois daquelas primeiras semanas no apartamento, a convivência com Juliana começou a se tornar uma espécie de ritual não declarado. Eu fingia que era apenas gentileza de vizinhos, mas no fundo sabia que havia algo além. Ela sempre encontrava um jeito de aparecer, de estar por perto, como se fosse natural. Uma tarde de sábado, por exemplo, eu estava descendo as escadas quando a vi carregando 2 sacolas de supermercado. Pesadas demais para uma mulher sozinha. Quer ajuda? Perguntei, já me aproximando. Vai recusar um pedido mudo de socorro? Respondeu, arqueando as sobrancelhas com aquele tom que misturava ironia e charme. Peguei as sacolas e subi com ela até a cozinha. A mesa estava coberta de frutas, garrafas de vinho e queijos. Festa hoje. Arrisquei. Só um agrado a mim mesma, disse, sorrindo. Depois que a gente passa dos 30, aprende a se presentear.
Ela me ofereceu um copo de suco e, enquanto organizava as compras, deixou escapar comentários que pareciam simples, mas sempre tinham uma segunda camada. Você tem uma energia diferente, Carlos. Parece sempre com pressa de viver tudo de uma vez. É bonito de ver. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sem saber se aquilo era elogio ou apenas mais um teste. Outro dia, a cena se inverteu. Ela bateu à minha porta pedindo ajuda com a tomada da sala. Não estou conseguindo encaixar o novo abajur, explicou. Quando cheguei, vi que era algo simples, mas ela observava cada movimento meu como se fosse uma espécie de espetáculo. Engraçado, comentou, encostada na parede. Você tem mãos de quem ainda não sabe o peso do tempo. Aquilo me pegou desprevenido. Sorri sem graça, tentando não demonstrar como aquela frase ecoava dentro de mim. E assim a rotina foi-se construindo. Ela aparecia com uma desculpa qualquer, às vezes para me oferecer bolo recém-assado, outras vezes para emprestar açúcar, mesmo tendo estoque suficiente. Eu, por minha vez, encontrava sempre motivos para estar por perto quando ela precisava. Carregar caixas, trocar uma lâmpada, segurar uma escada. Mas não era só isso. Havia os olhares. Na varanda, quando nossas conversas se estendiam até a noite, ela deixava o silêncio se prolongar mais do que o necessário, como se esperasse que eu dissesse algo além do óbvio. Às vezes, enquanto falava, sua mão roçava levemente na minha, como por acaso. Outras vezes, ela ria das minhas histórias colocando a mão no meu ombro, demorando um segundo a mais do que a cortesia permitiria. Esses toques rápidos queimavam na memória. Eu me perguntava se era apenas coisa da minha cabeça, se Juliana fazia aquilo sem intenção, mas, ao lembrar do sorriso malicioso que surgia logo em seguida, eu tinha quase certeza de que não era coincidência. Uma noite, depois de ajudá-la a organizar alguns livros na estante, ela me ofereceu uma taça de vinho. Só um brinde de agradecimento, disse, aproximando-se. O cristal tilintou no meu copo, e ela olhou nos meus olhos de um jeito que me fez esquecer o que estava dizendo segundos antes. Você ainda não aprendeu a esconder quando gosta de alguém, não é? Soltou, sem cerimônia. Engasguei, literalmente. Tossindo, tentei disfarçar. Não sei do que está falando. Ela riu, satisfeita com o meu embaraço. Claro que não sabe. Ficamos em silêncio por um instante. Eu sentia o coração acelerado, como se estivesse à beira de uma revelação. Mas ela mudou de assunto de repente, falando sobre o bairro, sobre os vizinhos, como se não tivesse dito nada demais. E era isso que me enlouquecia, o vai e vem, a forma como ela controlava o ritmo do jogo. Com o tempo, comecei a me dar conta de que pensava nela em momentos aleatórios, no ônibus, na fila da faculdade, até no meio de reuniões de trabalho. Eu tentava racionalizar, é só admiração, é só porque ela é diferente das garotas da minha idade. Mas, no fundo, eu já sabia que estava me envolvendo. E Juliana? Juliana parecia gostar exatamente disso, de me deixar nesse estado de incerteza, de expectativa. Como se cada sorriso fosse uma promessa e cada silêncio, uma negação. O que eu ainda não entendia era até onde aquilo iria nos levar. Era uma sexta-feira à noite quando Juliana bateu à minha porta. Eu tinha acabado de chegar da faculdade, ainda com a mochila nas costas, quando ouvi o som firme das unhas dela contra a madeira. Abri e a encontrei segurando uma fita métrica e um sorriso enigmático. Preciso de ajuda com os móveis, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Consegue-me dar uma força? Entrei no apartamento dela, e de imediato senti o ambiente diferente do meu, cheiro de vela acesa, cortinas escuras, luz amarelada. Tudo ali parecia mais maduro, mais pensado, mais íntimo. Quero mudar essa estante de lugar. Ela apontou para um móvel pesado, encostado na parede. Mas não sei se combina com a sala desse jeito. Empurrei a estante, ajustei, ajeitei. Juliana dava instruções de perto, quase colada em mim. A cada vez que eu me virava, sua mão roçava no meu braço ou no meu ombro, como se não houvesse espaço suficiente na sala, e havia. Acho que ficou bom assim, comentei, ofegante depois de tanto empurrar. Não, ainda não. Vamos tentar mais para o canto. Havia algo no tom dela, como se estendesse a tarefa de propósito, apenas para prolongar nossa proximidade. Quando finalmente terminamos, ela se aproximou e, em vez de agradecer, segurou meu braço. Você se esforça mais do que eu esperava. O olhar dela estava sério agora, quase avaliando. O silêncio que se seguiu foi carregado. Eu sentia meu coração disparar, e ela parecia perceber cada batida. Sem soltar meu braço, Juliana inclinou levemente a cabeça. Eu podia recuar, fazer uma piada, quebrar a tensão. Mas não fiz nada. Foi ela quem atravessou a linha primeiro. Seus lábios tocaram os meus devagar, como se testassem a minha reação.
Não hesitei, correspondi. E naquele instante, o jogo que vinha sendo construído há semanas se revelou por completo. O beijo começou suave, mas logo ganhou intensidade. Ela tinha um sabor misto de vinho e algo mais que não soube identificar. Suas mãos deslizaram para a minha nuca, firmes, decididas, enquanto eu me sentia dividido entre a surpresa e o desejo de que aquilo não tivesse fim. Está vendo, Carlos? Murmurou entre um beijo e outro. É disso que eu falava, você não sabe esconder. Aquela frase me atravessou. Não era provocação apenas, era constatação. A noite continuou como se fôssemos dois personagens que já conheciam o roteiro, mas insistiam em fingir surpresa. O sofá virou cenário de confidências sussurradas, a cozinha palco de risadas abafadas, o quarto, um limite que, quando cruzado, já não deixava espaço para retorno. Não preciso descrever cada detalhe. Basta dizer que foi intenso. O tipo de intensidade que faz o tempo desaparecer, em que cada gesto parece definitivo e cada olhar carrega segredos. Para mim, aquilo parecia o início de algo maior. Uma história que começava naquela noite e se estenderia pelo futuro. Já para Juliana, eu não sabia. Havia momentos em que ela parecia entregue, como se estivesse tão envolvida quanto eu. Mas, logo em seguida, voltava a exibir aquele controle frio, aquela postura de quem jamais perde o domínio da situação. Quando amanheceu, eu acordei primeiro. O quarto ainda estava em penumbra, cortinas fechadas. Juliana dormia ao meu lado, tranquila, quase indiferente. Olhei para ela e senti uma mistura de orgulho e medo, orgulho por ter conquistado sua atenção, medo de não saber o que aquilo significava. Ao me levantar, ouvi sua voz sonolenta. Carlos, ela abriu os olhos, mas não sorriu. Você esqueceu que é só um inquilino. Fiquei paralisado por um instante, sem saber se era brincadeira ou aviso. Ela virou de lado, fechou os olhos novamente e não disse mais nada. Depois daquela noite, minha rotina nunca mais foi a mesma. O apartamento que antes era apenas um espaço de independência virou também o centro de uma expectativa constante. Eu nunca sabia quando Juliana apareceria, mas sabia que apareceria. E cada vez que vinha, trazia consigo aquele ar de normalidade calculada, como se nada tivesse mudado entre nós. No início, eu me perguntava se aquilo seria estranho. Mas, aos poucos, os encontros começaram a se encaixar no cotidiano, como se já fizessem parte da vida do prédio. Às vezes, ela me chamava para dividir uma garrafa de vinho na varanda dela. Outras, eu aparecia com pizza, e ficávamos conversando até tarde, falando sobre livros, músicas, memórias antigas. Você ainda é muito novo para ter cicatrizes, disse uma vez, olhando fixamente para mim enquanto girava o vinho na taça. E você gosta de me lembrar disso sempre que pode, retruquei, meio brincando, meio incomodado. Ela riu, aquele riso curto, provocador. Só quero ver até onde você aguenta. E eu aguentava. Ou melhor, acreditava que aguentava. O mais curioso era a naturalidade. Passávamos horas juntos e, no dia seguinte, podíamos nos encontrar no corredor como se fôssemos apenas vizinhos educados. Ela sabia equilibrar esse vai e vem com maestria, dava atenção suficiente para me prender e distância suficiente para me confundir. Certa noite, ficamos na varanda observando a chuva fina cair sobre a rua. A iluminação amarelada dos postes refletia nas poças, criando um cenário quase cinematográfico. Juliana estava encostada na grade, pés descalços, cabelo solto. Já reparou que a chuva sempre deixa tudo mais silencioso? Ela comentou, sem me olhar. Silencioso e bonito, respondi. Ou talvez só melancólico. Virou-se para mim e sorriu de canto. Mas você é otimista demais para perceber. Aproximei-me, querendo dizer algo sobre como ela me fazia enxergar o mundo de outro jeito. Mas não precisei. Juliana deu um passo em minha direção, encostou a testa na minha e deixou o silêncio falar por nós. Esses momentos me faziam acreditar que estávamos construindo algo. Que havia, sim, um fio invisível ligando nossos dias. Não era apenas atração física, era cumplicidade. No entanto, toda vez que eu tentava aprofundar a conversa, Juliana escapava com habilidade. E se a gente viajar juntos? Sugeri, numa dessas noites de vinho. Ela arqueou a sobrancelha e sorriu como quem escuta uma piada. Mal começou a vida sozinho e já quer viajar com vizinha. Vai devagar, garoto. Garoto. Essa palavra sempre vinha carregada de ironia. Doía, mas ao mesmo tempo me prendia mais. Eu queria provar que não era apenas isso, que era capaz de ser algo além de uma distração no calendário dela. Os dias foram passando, e nossa intimidade se tornou quase rotina. Eu já conhecia os detalhes da casa dela, os quadros na sala, a poltrona preferida, o perfume das roupas recém-lavadas.
Às vezes, acordava no meu apartamento e tinha a impressão de que ainda sentia seu cheiro no travesseiro. Tudo parecia fácil, leve, como se estivéssemos em uma espécie de acordo tácito, não falar demais, não cobrar nada, apenas viver o presente. Eu, iludido, achava que esse presente era um prelúdio de futuro. O que eu não percebia era que Juliana controlava a distância com precisão cirúrgica. Sabia exatamente até onde se aproximar e quando se afastar, como quem dança uma coreografia ensaiada. Eu, sem perceber, ia seguindo o ritmo dela, e não o meu. Eu costumava reconhecer Juliana pelos sons, o tilintar das taças, o arrastar leve da poltrona na sala, o passo confiante no corredor. De repente, esses sons ficaram raros. As mensagens que antes tinham respostas rápidas passaram a receber apenas um, depois te ligo. E o depois nunca chegava. Numa terça à noite, combinei de levar empadas da padaria da esquina. Toquei a campainha 2 vezes. Nada. Mandei mensagem. Silêncio. Quando eu já descia as escadas, a porta se abriu um palmo, e o rosto dela apareceu pela fresta. Desculpa, Carlos. Hoje não vai dar. Tu num dia complicado. A voz vinha baixa, sem a ironia habitual. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Está tudo sob controle. E fechou a porta com delicadeza, como quem guarda um segredo frágil. Voltei para o meu apartamento com as empadas ainda quentes na sacola e uma sensação gelada no peito. A naturalidade que antes me encantava agora parecia ensaiada demais. Será que eu tinha feito algo errado? Ou será que a facilidade das últimas semanas era apenas uma fase com prazo de validade? Nos dias seguintes, Juliana reapareceu, mas com um brilho diferente nos olhos, como se parte dela estivesse em outro lugar. As noites na varanda continuaram, só que cheias de pausas. O que você está pensando? Arrisquei, em certo momento. Ela sorriu, desviando o olhar para a rua. Em como a cidade fica bonita quando a gente para de pedir respostas. Aquilo me atravessou. Eu não estava pedindo respostas, estava pedindo presença. Mas percebi que, para ela, presença demais significava perguntas demais. Comecei a notar detalhes que antes passavam batido. Certa manhã, vi 2 taças na pia da cozinha dela, uma com marca de batom, outra não. Quando perguntei se tinha recebido alguém, ela deu uma risada leve. Eu e minhas versões. Às vezes eu brindo comigo mesma 2 vezes, sabia? E piscou, como se aquilo encerrasse o assunto. Outra noite, sugeri que a gente fizesse um almoço no domingo. Eu cozinho, você escolhe a música, falei, tentando soar casual. Juliana apoiou o queixo na mão, observando-me como quem avalia uma peça rara. Domingo. Ah, Carlos, domingo é dia de arrumar a vida. E você ainda bagunça a sua sozinho, imagina a minha junto. Brincou. Não é brincadeira, tô falando sério. É aí que você complica. Ela tocou meu ombro, carinhosa, mas a frase veio como um empurrão. Eu insistia em pequenos planos para o futuro, ela respondia com piadas, atalhos, metáforas. Às vezes, me dava um beijo demorado na porta e, no mesmo movimento, me deixava no corredor com a chave fria na mão, como se a mensagem fosse: foi bom, mas é só isso. Comecei a colecionar sinais. Mensagens visualizadas e não respondidas. Convites aceitos e desmarcados em cima da hora. Olhares que prometiam proximidade e, logo depois, portas que se fechavam com cuidado. Quando toquei no assunto, ela girou o vinho na taça e disse: Você sente demais, Carlos. Não precisa sentir tudo ao mesmo tempo. E você sente quando é conveniente. Ela não se ofendeu. Sorriu como quem sabe jogar. Eu aprendi a não prometer o que não posso cumprir. Essa frase ficou retumbando na minha cabeça enquanto eu descia o elevador. Não posso cumprir. Cumprir o quê? A que contrato invisível Juliana obedecia? Eu queria acreditar que ela se importava comigo, só que do jeito dela, independente, livre, irônica. Eu me agarrava a cada gesto doce como se fosse prova de que havia algo maior por trás. O problema é que, quanto mais eu esperava, mais os intervalos aumentavam. Em uma quarta-feira, depois de um dia puxado no trabalho, mandei, senti sua falta. Só recebi resposta na quinta de manhã, dormir cedo é uma benção, tenta. Eu ri, mas doeu. Não era sobre sono. Era sobre nós dois. Numa dessas noites, resolvi falar sem rodeios. Fomos até a varanda, e a cidade abaixo respirava em brisa morna. Juliana, eu preciso saber se isso é só, hesitei, procurando uma palavra que não transformasse tudo em rótulo. Se é só passatempo. Ela apoiou as mãos na grade, olhando a avenida lá embaixo.
Você gosta de manual, né? Gosta de instruções. Não tem manual aqui, Carlos. Tem o que existe quando a gente se encontra. E quando a gente não se encontra? A vida continua. A sua e a minha. Eu tentei insistir, contar como cada gesto dela me puxava para perto. Ela, com um beijo rápido, silenciou qualquer argumento. O beijo tinha gosto de despedida e de convite ao mesmo tempo, um truque que ela dominava como ninguém. Às vezes, pensei em me afastar primeiro. Quis cortar a rotina de mensagens, diminuir as idas ao apartamento dela, fingir indiferença. Mas bastava um toque leve, um sorriso torto, uma frase com duplo sentido, e eu voltava para o mesmo lugar. Era como se eu estivesse preso a um fio invisível amarrado ao pulso, eu andava, ela dava um leve puxão, e eu retornava. Em uma sexta, cheguei no prédio e a vi chegando também, arrumada, perfume novo. Vai sair? Perguntei, numa tentativa mal disfarçada de conter o incomodo. Vou viver, respondeu, divertida. Você devia fazer o mesmo. Com você. Ela me lançou um olhar doce e indefinido. Com quem quiser. E passou por mim, deixando no ar um rastro de perfume e dúvidas. Naquela noite, fiquei no sofá, televisão ligada sem som. As luzes da sala dela acenderam e apagaram em horários que eu não conseguia decifrar. Olhei para o teto e me perguntei quando foi que a minha necessidade de clareza virou fraqueza. Talvez quando confundi facilidade com compromisso. Talvez quando decidi ouvir apenas as partes da história que me interessavam. Ainda assim, no dia seguinte, ela bateu na minha porta com pão de queijo e um sorriso. Trégua, disse, levantando o saquinho de papel, sem perguntas hoje. Eu abri espaço, e ela entrou como se nada fosse. Sentamos, comemos em silêncio, e, no fim, ela encostou a cabeça no meu ombro. Viu? Fácil, murmurou. Era um domingo ensolarado, e eu aproveitava a tranquilidade para organizar minhas coisas. A rotina com Juliana seguia naquele ritmo irregular, hora de proximidade, hora de distância. Eu me acostumara às ausências dela, aos silêncios, às desculpas vagas. O que eu não esperava era o estrondo que estava por vir. Estava saindo para jogar o lixo quando ouvi o barulho de um carro estacionando em frente ao prédio. Um homem desceu, robusto, pele marcada pelo sol, barba por fazer. Puxava uma mala pesada como quem chegava de viagem longa. Olhou para cima, procurando a varanda certa, até que avistou Juliana. Amor. Ele gritou, acenando com naturalidade. Meu corpo congelou. Juliana apareceu à varanda com um sorriso aberto, um sorriso que eu nunca tinha visto direcionado a mim. Correu escada abaixo para abraçá-lo, e o som do encontro ecoou pelo hall, risadas, beijos, intimidade consolidada. Eu assisti à cena como quem vê um filme errado começar na própria sala. Quando eles entraram juntos no prédio, Juliana me encontrou ainda parado no corredor. Não se alterou, não ficou nervosa. Apenas disse, com a voz mais calma do mundo. Carlos, este é o Henrique. Ele trabalha embarcado, fica semanas fora. Voltou hoje. Estendi a mão, maquinal, e o aperto dele foi firme, de quem não imagina nada além de cordialidade entre vizinhos. Ah, você deve ser o inquilino. Juliana comentou de você, disse, sorridente. Eu não consegui responder. Apenas assenti, engolindo em seco, enquanto Juliana completava, com naturalidade cirúrgica. Sim, o vizinho do 302. Vizinho. A palavra caiu como uma sentença. Henrique subiu com a mala, e Juliana ficou para trás por um instante. Olhou para mim, séria, mas sem culpa aparente. Apenas sussurrou. A vida é cheia de papéis, Carlos. Esse é o dele. E subiu também, deixando-me ali, com o coração latejando e uma sensação de humilhação que ardia mais do que qualquer ausência anterior. Nos dias seguintes, o prédio parecia outro. Eu escutava as vozes, as risadas, a rotina de casal e quando pelas paredes. Era impossível não ouvir. Cada som era uma lembrança de que eu tinha sido enganado, de que não passava de uma distração conveniente. Quando encontrei Juliana sozinha no corredor, tentei falar. Você devia ter-me contado. Ela ergueu o queixo, firme. E teria mudado alguma coisa? Não soube o que responder. Talvez tivesse mudado tudo. Talvez eu nem tivesse atravessado aquela linha semanas atrás. Ou talvez, tolo que era, tivesse atravessado do mesmo jeito. Henrique parecia um homem tranquilo, sem suspeitas. Cumprimentava-me sempre, perguntava sobre o meu trabalho, até ofereceu cerveja um dia em que fez churrasco na varanda. E eu, forçado a sorrir, respondia com educação, enquanto o estômago se revirava por dentro.
Juliana, por sua vez, mantinha a postura impenetrável. Não havia explicações, não havia desculpas. Ela se comportava exatamente como antes de tudo, vizinha cordial, proprietária educada. Como se as noites, os beijos, os segredos fossem apenas uma nota de rodapé em sua vida paralela. Esperei o momento em que Henrique saiu com a mala pequena, viagem curta, ouvi da varanda, e mandei a mensagem. Juliana respondeu com um desce seco, sem emoji, sem firulas. O elevador parecia mais lento do que nunca. Quando a porta abriu, ela já me esperava no hall, encostada no corrimão, braços cruzados, o olhar de quem já sabe o que vem pela frente. Fala, Carlos. Sem doçura, sem ironia. Você devia ter-me contado. Minha voz saiu firme, apesar do tremor nas mãos. Contei agora. Ela inclinou a cabeça. Ele voltou. Eu ri, sem humor, não é disso que estou falando e você sabe. Você e eu, as noites, a rotina, os planos que eu tentei puxar. Planos seus, interrompeu, baixa e precisa. Eu nunca fiz promessas. Respirei fundo, como quem busca fôlego debaixo d'água. Então diz com todas as letras, Juliana. O que foi isso? Ela olhou para a porta do prédio, como se calculasse o tempo que tinha antes que alguém entrasse. Voltou a olhar para mim, límpido, impassível. Foi só um jogo. As palavras caíram com a leveza de quem informa a previsão do tempo. Você era uma distração enquanto ele estava fora. Não houve grito, não houve defesa longa. Apenas essa frase, que cortou tudo. Senti o estômago afundar como quem perde o chão no elevador. O silêncio do corredor amplificou meu próprio pulso. Uma distração. Repeti, aturdido. Você sabe que eu gostei de você. O tom dela tinha uma sinceridade desconcertante. Gosto do seu jeito, da sua pressa de viver, da sua honestidade adolescente. Mas eu vivo outra vida, Carlos. E quando essa vida chega, a outra precisa sair de cena. E eu saio. Eu disse, mais para mim do que para ela. Como figurante que esqueceu sua única fala. Juliana franziu de leve a testa, talvez incomodada com a metáfora, talvez com minha dor explícita. Não quero que se machuque. Tarde demais. Ri de nervoso. O mínimo que eu merecia era respeito. Você teve. Ela suspirou. Eu nunca prometi. Nunca disse, somos isso, ou seremos aquilo. Você sabe ler nas entrelinhas quando quer. Dessa vez, preferiu as linhas que inventou. Eu quis dizer que entrelinhas também são escritas por alguém, que cada toque dela, cada silêncio esticado, cada sorriso pendente em mim era uma frase inteira. Mas percebi que nada mudaria. Ela já tinha decidido a versão dos fatos que a deixava em paz. Então é isso. Encostei a mão na parede gelada do hall. Vou-me mudar. Ela assentiu, como quem assina recibo. O contrato permite rescisão proporcional. Você sabe os prazos. Se precisar, manda um modelo por e-mail. A praticidade dela me esfolou por dentro. Eu buscava um pedido de desculpa, um gesto de cuidado, qualquer rachadura no mármore. Recebi um parágrafo administrativo. Sabe o que dói? Perguntei, quase num sussurro. É que, mesmo agora, parte de mim ainda quer que você me peça para ficar. Eu não vou pedir. O olhar dela manteve-se firme. E, se você ficar, vai ser por sua conta. Não faria bem para você. Fiquei algum tempo sem conseguir responder. As paredes do prédio pareciam se aproximar, o cheiro de desinfetante me deu ânsia. Por um instante, vi com nitidez a minha própria ingenuidade, eu tinha transformado acenos em promessas, intervalos em expectativa, e um mosaico de encontros em futuro. Obrigado por finalmente dizer. Minha voz saiu rouca. Doeu menos ouvir do que imaginar. Ela deu um passo na minha direção, como se fosse tocar meu braço. Parou no meio do caminho. Você é bom, Carlos. E vai ser melhor quando entender que nem toda intensidade é compromisso. Assenti, não em concordância, mas em despedida. Voltei para o elevador e, enquanto as portas se fechavam, a vi retornar aos degraus com a mesma postura de sempre, dona do próprio enredo. No meu apartamento, sentei no chão, encostado na parede vazia onde a estante ainda esperava livros. O celular vibrava com mensagens de trabalho, ignorei todas. Abri a janela, Belo Horizonte respirava a tarde preguiçosa de domingo, buzinas espalhadas, cheiro de pão recém-saído do forno da padaria. A cidade seguia. Eu, por alguns minutos, não. Peguei uma caixa de papelão e escrevi com caneta, quarto. Comecei pelos pequenos objetos. O boné esquecido no sofá,
as canecas que comprei numa promoção, as fotografias que ainda nem tive tempo de colocar em porta-retrato. Cada item parecia registrar, sem que eu soubesse, o crescimento dessa história que agora encolhia diante dos meus olhos. No meio do processo, encontrei um bilhete dela, antigo, preso num livro: traga pizza e o resto a gente improvisa. Sorri de canto, um sorriso cansado. A tal leveza que eu celebrava era, talvez, apenas recusa a qualquer peso. À noite, mandei uma mensagem curta para meus pais dizendo que pensava em mudar de endereço por questões do aluguel, uma desculpa prática demais para caber na realidade, mas eu não estava pronto para contar a versão verdadeira. Depois, enviei e-mail para a administradora pedindo detalhes da rescisão. Recebi a resposta em minutos, números, prazos, o passo a passo frio que me libertaria do labirinto. Antes de dormir, a luz da varanda dela acendeu. Ouvi risos ao longe. Fechei as cortinas. Não por raiva, por higiene do coração. Passei a semana encaixotando minha vida em silêncio. O apartamento, que antes me parecia um território de descobertas, agora era só paredes que ecoavam lembranças que eu não queria mais revisitar. Cada canto trazia uma memória de Juliana, a cozinha onde rimos de bobagens, a varanda onde compartilhei sonhos, o sofá onde tudo começou. Guardar minhas coisas era, na prática, guardar também a versão ingênua de mim mesmo. Na manhã da mudança, o prédio parecia em suspensão. Nenhum vizinho curioso, nenhum ruído além do arrastar de móveis e do motor do elevador. Henrique estava fora outra vez, e Juliana não dera sinal de vida desde nossa última conversa. Parte de mim esperava, tola e secreta, que ela aparecesse. Que surgisse na porta com uma palavra, um gesto, uma sombra de arrependimento. Mas o corredor permaneceu vazio. Carreguei a última caixa para o carro de um amigo que veio ajudar. Antes de entrar, ergui os olhos para a varanda dela. As cortinas estavam fechadas. Nenhum movimento. Nenhuma despedida. Suspirei, sentindo um misto de raiva e alívio. Raiva pela indiferença, alívio por finalmente me soltar daquela corda invisível que me prendia. A dor estava lá, mas já não queimava como antes, agora pesava, como cicatriz fresca que lateja ao menor movimento. Entrei no carro e, no caminho, fiquei pensando em tudo. No começo, Juliana parecia um enigma fascinante, mais velha, confiante, livre. Eu me encantei com o jogo dela, com o jeito que transformava cada gesto em provocação. Só que confundi provocação com promessa. E confundir desejo com futuro pode ser uma armadilha cruel. Me vi sorrindo de canto, um sorriso amargo. Da próxima vez, pensei, vou ao lugar de um velho, não de uma vizinha sedutora. A frase me fez rir sozinho, com ironia. Não porque eu realmente acreditasse nisso, mas porque era mais fácil esconder a dor atrás de uma piada do que admitir o vazio que ficava. O carro seguiu pela avenida, e eu olhei pela janela como quem assiste a um filme no qual já não faz parte da cena principal. Eu não era mais o inquilino de Juliana. Era apenas um rapaz que aprendera cedo demais que algumas histórias não nascem para durar, nascem para ensinar.